Graças a Deus. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, você que tem Bíblia, no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, o capítulo é o de número 8. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, o capítulo é o de número 8 e o versículo é o de número 22. Nosso apóstolo, ele tem um nome especial, apóstolo Eustáquio. Falei certo? Lindo nome, linda família. Que família maravilhosa. Quando eu digo família, não digo apenas esposa e filhos, mas eu digo a família primitiva. A família primitiva é uma família. Vocês têm cara de xodó, xodózinho de Jeová. Catuca seu irmão, diga assim: eu não sei você. Não, você não falou, você me enganou. Diga assim: eu não sei você. Diga: eu sou um xodózinho de Jeová. Só quem é xodózinho de Jeová e dá um glória bem gostoso para ele. Bom, vamos ganhar tempo, porque eu tenho aqui 38 minutos para ministrar uma palavra. E aconteceu que em um daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos a outra margem. Fala para o teu irmão assim, ó, é tempo de avanço. Tipo assim, diga-lhe assim, ó, vamos passar para o outro lado. E ao navegar adormeceu e veio sobre eles uma grande tormenta de vento no lago, de maneira que o barco ia afundando e estava em perigo. E chegando-se a ele despertaram dizendo: mestre, mestre. E ele o despertou, repreendeu o vento, a fúria das águas, e cessaram, e seguiu-se a calma, e todos dizem amém. Tome seu assento, muito obrigado. Quero dizer para você, mãe, que eu não me incomodo com criança, tá? Não me incomodo, criança não me incomoda em nada. Até porque ninguém mandou você orar para Deus dar saúde, agora aguenta. Mas você que consegue prestar atenção no que Deus quer falar contigo, fique bem atento. Eu estava sentado ali, e eu estava admirando a pureza dessa juventude, de alguns irmãos aqui. Eu vi algumas pessoas no momento do louvor, da adoração, chorando, se aquebrantando. E um ambiente como esse não dá para você julgar ninguém pela aparência, porque a pessoa pode estar sorrindo, mas enfrentando uma guerra, uma batalha travada. E eu fiquei ali me perguntando, às vezes nós recebemos na nossa casa pessoas tão de Deus, pessoas que têm uma experiência tão profunda com Cristo, que quando essas pessoas falam de ir embora, a gente dá um jeito para que elas não vá. Não, calma, vamos passar um cafezinho aqui. A esposa já mandou fazer a torta. Já tem a torta no forno, fique mais um pouco, porque o papo é legal, existe uma comunhão verdadeira, sim ou não? Mas quando a pessoa é uma tranqueira, foi lá sem você convidar, a pessoa é uma pessoa que a vida dela é vida de amargura, falsidade, e quando ela entra na tua casa, você sente uma energia ruim na vida dela. Quando ela diz assim, tá bom, eu vou embora, no coração tu diz o quê? Já vai tarde. Porque a pessoa não tem graça, não tem comunhão, não tem sinceridade. Eu fiquei pensando, se receber alguém em casa que é cheio de Cristo, é satisfatório? Imagina receber em casa o próprio Jesus, irmão. E aí eu fiquei pensando ali no tema, tempo de avanço, e meu coração ficou ardendo. E o que ardeu no meu coração foi justamente isso. Andar com Jesus é viver experiências gloriosas, experiências extraordinárias. Lembrando que a minha experiência não tem nada a ver com a sua, e a sua não tem nada a ver com a minha, mas no final,
a gente acaba se utilizando da experiência um do outro para viver o que a Bíblia diz: animai-vos uns aos outros. O Senhor Jesus, ele deu uma ordem: entre no barco, passamos para o outro lado. E olhando para esse texto, perdoa a minha simplicidade, mas eu sei que você que é um pouco mais profundo, tem homens de Deus aqui, como nossos apóstolos, nossos pastores, pastor Natan, pastor Natanael e todos os ministros de Deus aqui, de repente pode ter uma visão mais profunda desse texto, mas o que Deus me deu foi algo tão simples. Eu acredito que isso aqui eu consigo falar em 11 minutos. Que seria o que, pastor? Seriam alguns desafios que o texto revela. Levanta a mão direita assim comigo, ó. Levanta a mão esquerda também. Se a sua mão estiver suada, peguenta, melhor ainda. Pegue na mão de quem está à sua direita, à sua esquerda. Pegou na mão dessa pessoa? Balance a mão dela e diga assim, ó: 2026, a tua vitória vai chegar fazendo barulho. Diga assim para ele. Diga assim para ele: sabe qual que é o barulho? É esse aqui, ó: tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Perosimite tere, aleluia. Mas aqui, nesse texto de Lucas 8, eu quero trabalhar com os irmãos 4 desafios. Vamos lá. O primeiro desafio aqui no texto é o desafio chamado tempo. Como que é o nome? Por quê, pastor? Porque para chegar do outro lado requer tempo. Para chegar do outro lado não importa se você vai gastar 20 minutos, meia hora ou 1 hora. Para chegar do outro lado requer tempo. O desafio do tempo é um desafio que normalmente nós não gostamos de respeitar, porque infelizmente nós somos muito imediatistas. Existem coisas que estão acontecendo na tua vida que você até diz assim: Senhor, eu estou que nem Salomão. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo alcançado é árvore de vida. Aqui tem gente que diz assim: eu estou esperando já faz um tempo e meu coração está fraco, porque eu estou sofrendo um desgaste. Qual desgaste? Um desgaste de ter que esperar. E o Deus que eu sigo, Ele faz questão de nos colocar nesse treinamento, o treinamento do tempo. Eu conheço gente que era para estar muito longe, eu conheço pessoas que já eram para estar vivendo coisas extraordinárias, mas infelizmente não respeitaram o desafio do tempo, e queriam que as coisas acontecessem no tempo dela, ou no tempo dele. Mas nós sabemos que o tempo de Deus, Ele é perfeito em nossas vidas, e tudo vai se encaixar. Algumas coisas que você está enfrentando, que você não está entendendo, quando terminar esta luta, quando terminar este vale, quando terminar essa guerra, tu vai dizer assim, ó: doeu, doeu. Só que tem um negócio, você vai perceber que você subiu de nível, e você não é mais a mesma pessoa. Alguém diz assim: fulana é só o sangue. Tu lembra do fulano de tal? O que tem? Você é arrogante. Só que passou o tempo, ele não é mais a mesma pessoa. Porque no desafio do tempo as pessoas são tratadas. No desafio do tempo as pessoas são modeladas. No desafio do tempo a mente muda, altera-se comportamentos, porque veio tratar de Deus. Aquele amigo seu lá da época da escola, da faculdade, ou daquela rua onde você morava, aquela soberba, aquela arrogância, passando com moto, estralando, não respeitando ninguém, o tempo passou, ele não é mais a mesma pessoa, ele amadureceu, porque vieram as adversidades, e as adversidades transformou ele em um ser humano melhor, porque Deus se utiliza, escuta isso aqui, Deus se utiliza de circunstâncias ruins e de pessoas ruins para fazer de você um ser humano melhor. Então quando você diz assim: Deus, parece que quanto mais eu oro, mais gente ruim aparece no meu caminho. Deus fala: não, eu estou usando pessoas ruins para melhorar você. Não, mas parece que a minha carregada só vem para o meu lado. Parece que o meu patrão só vem para o meu... Tem coisas que só acontecem comigo. Eu estou usando essas circunstâncias para fazer de você um ser humano melhor. E daqui a um tempo, alguém vai olhar para você e não vai te reconhecer,
Porque você vai estar revestido de uma autoridade espiritual. Você vai estar debaixo de um fortalecimento, de um desenvolvimento e de uma maturidade, de uma evolução. Por quê? Porque é tempo de avançar. Então vamos lá. O primeiro desafio aqui no texto é o desafio do tempo. O segundo desafio aqui no texto é o desafio do desequilíbrio. Tem hora que o teu barco está tão equilibrado, está tudo equilibrado, as contas estão pagas, você tem teu carro, tua esposa tem um carro dela, tem dinheiro na conta, o marido te dá um cartão de crédito para você ir no shopping evangelizar as vitrines. De repente estava tudo mil maravilhas, o teu barco estava indo na pura calma. De repente ele começa a balançar, sopra um vento, e tu diz: Deus, cadê aquele barquinho que outra hora estava tão calminho e começou a balançar? É o desafio do desequilíbrio. E ele vem para quê? Para gerar maturidade. Qual área? Para você entender que a vida com Deus não é só banho-maria. Tem hora que vão surgir algumas adversidades que você não estava esperando. Mas tem hora que a prova parece que ela chega de supetão. E tem hora que ela vem avisando que está chegando. Tem hora que o vento vem de uma vez. Você diz: Deus, misericórdia. E tem hora que ele vem bem de mansinho. E aí o teu barco dá aquela balançada. É o desafio do desequilíbrio. Uma certa ocasião eu estava num trabalho de oração ali na região de Cotia. E aí quando eu comecei a orar, irmão, tem gente que ora tão bonito, meu apóstolo. Tem gente que ora de maneira tão aquebrantada, que às vezes se você não tomar cuidado, você para de orar para ficar ouvindo a oração do outro. Porque era uma oração linda, aquela oração de aquebrantamento. Mas no meio da oração ele falou uma loucura. No meio da oração ele disse assim: Senhor, eu não aguento mais, coloca uma Brastemp dentro de mim. Eu disse: gente, uma Brastemp? Acabou a oração, eu falei: irmão, que conversa é essa de Deus colocar uma Brastemp dentro de você? Ele disse: ô irmão Eliel, você não leu a Bíblia não? Refrigera minha alma. Deus tem refrigério para a alma de crente aqui nessa noite. Não, você não acreditou não. Levanta a mão direita assim, ó. Cata na mão desse crente, mas cata na autoridade. Pega na autoridade. Pegou na mão aí, balança a mão dele assim, ó. Mas balança mesmo e diga assim, ó: você não está em qualquer lugar. Diga: você está na casa do Pai e Ele tem refrigério para a tua alma. Dá um grito de glória para explodir tudo aqui. Porque tem hora que as adversidades vêm. E quando as adversidades chegam, às vezes a gente chega até a comentar com alguém do nosso lado, dizendo: rapaz, não vai acabar esse vento não, é? Deus está de mal de mim? O Senhor quer falar comigo, mas não, está de mal de mim? Até os profetas que Deus usa, eles apontam um dedo para nós e diz: você diz: eu? Não, o de trás. Você fala: é o tempo da prova mesmo. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Se é tempo de chorar, ninguém vai te fazer rir. Mas quando chegar o tempo de rir, ninguém vai te fazer chorar. Se o primeiro desafio é o desafio do tempo, o segundo desafio é o desafio do desequilíbrio. Se o segundo desafio é do desequilíbrio, o terceiro, melhor ainda. Por quê? O terceiro nós chamamos de desafio de ordem natural. Repete comigo assim: desafio de ordem natural. Pergunta bem forte: como que é isso? A água que deveria estar fora do barco, ela está dentro do barco. E esse desafio vem para quê? Vem para nos levar a um nível de maturidade. E qual é o amadurecimento? Parar de ficar espiritualizando tudo. Tem coisa que não se resolve com oração, se resolve com um abraço. Tem coisa que não se resolve com jejum, se resolve com: bom dia, vizinho, boa tarde, está precisando de ajuda? Quer que ajude a trocar o pneu? Tem coisas que não dá para espiritualizar. Por exemplo, quem é casado aqui sabe, eu sou bem casado há 17 anos, sou apaixonado, arriado os 4 pneus, ainda uso o step. Mas de vez em quando, uma vez por mês, a minha esposa fica estranha. E ela fica meio esquisita, eu fico com vontade de levar ela na Universal e fazer uma sessão de descarrego nela. Mas são os hormônios que estão à flor da pele, e a mulher fica meio estranha, e ela diz: ai, amor, eu não estou bem, não fala comigo, sai de perto de mim, vai para casa da tua mãe. E você fala: essa mulher está precisando de uma libertação. Não,
é um desafio de ordem natural. Você para de querer ficar espiritualizando tudo. Quantas coisas que você gostaria que estivesse do lado de fora do teu barco, mas está do lado de dentro. Quantas coisas que você gostaria que estivesse do lado de fora do teu casamento, mas está do lado de dentro. Quantas coisas que você gostaria, inclusive que estivesse do lado de fora daquela célula. Falei. Tu diz, não, isso aqui não tinha que estar na minha célula, não. Isso aqui tinha que estar na célula do irmão Daniel, ou do irmão Denis, ou do irmão João. Tinha que estar na minha. É um desafio de ordem natural para você resolver. E aí que quando acabar essa guerra, você vai falar assim, rapaz, já que o desafio foi de ordem natural, vamos todo mundo para o coco bambu celebrar a vitória, porque Jeová jogou por terra o inimigo, e a vitória é nossa, e nós vamos comemorar e vamos celebrar, porque os desafios não vêm para te matar, os desafios vêm para fazer de você um ser humano melhor. Quem deu glória deu, quem não deu, não deu, já estou acabando. Quem creu, creu, quem não creu, paciência, que eu já estou terminando. Já, pastor, já passou 15 minutos, e eu preciso fazer um mistério que Deus está me orientando. Se o primeiro desafio é o desafio do tempo, se o segundo desafio é do desequilíbrio, se o terceiro desafio é de ordem natural, dava para esticar isso aqui, dava para ficar esticando, mas eu quero ganhar tempo, e dizer para você que o quarto desafio é muito louco. Eu não sei se eu falo ou não falo. Não, mas é muito louco. Irmão, eu sou nascido e criado na quebrada. Eu nasci em Pernambuco e cresci no Morro da Brasilândia, lá na zona norte de São Paulo. Pega na mão de quem está do teu lado e diga assim, o quarto desafio é muito louco, meu. Diga assim, não, o quarto desafio é para endoidar a cabeça do diabo. Balança a mão dele e diga assim, o quarto desafio é não acordar o mestre. Peraí, pastor, eu ouvi a minha vida quase inteira alguém dizendo, acorde o mestre, porque o barco vai afundar. Quando eu mando você acordar o mestre, eu crio uma falsa teologia, e eu crio uma teologia de que Jesus só é Deus acordado. E o meu Jesus, ele é Deus, tanto acordado como dormindo. O meu Deus, ele é invisível, mas real. E quando ele se levanta, ninguém fica na frente. Mas e o tranca-rua? O tranca-rua não tranca nada. Quando Jeová chega, ele sobe rua, desce rua, entra na viela, sobe o escadão, aleluia. Pastor Eliel, será que Jesus pode ir lá em casa? Eu nem tenho endereço. Ele sabe onde tu mora, conhece a tua casa, aleluia, aleluia. Quer que eu te diga uma coisa? Sabe quem que manda aqui em Itaquaquecetuba? Quem manda em Itaquaquecetuba não é o PCC. Quem manda em Itaquaquecetuba não é a seita satânica. Quem manda em Itaquaquecetuba, sabe quem é? É Jesus e a igreja primitiva. Levanta a mão direita assim, ó, levanta a mão direita. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão dele. Pega mesmo, balança a mão dele e diga assim, ó, lá na tua rua, diga lá no teu bairro, diga lá naquela quebrada, diga quem manda lá é Jesus. E você... Levanta a mão, receba. Quem manda lá é Jesus e você. E por que é que eu não devo acordar o mestre? Por que é que eu não devo acordar o mestre? Porque é uma aula, é um treinamento. E o mestre está deitado. Quer um conselho? Diga, manda. Deita tu também. Aí, mestre, acorda. Ele acordou. Ó, não vê que vamos perecer. Vento. Sim, senhor, mestre. Te aquieta. Te aquieta. Sim, senhor. Onde é que está a vossa fé? Diga-se comigo, fé. Fé não é para acalmar vento e mar. Acalmar vento e mar é autoridade. Diga bem forte assim, fé é para quê? Fé é uma capacidade que Deus te dá para tu dormir no meio do quebra-pau. Por exemplo, essa menina, esse rapaz, esse jovem, essa irmã, esse irmão, que chegou aqui hoje de cabeça erguida, ó,
Chegou animado. Quando deu o horário do culto, veio. E alguém diz assim, deve estar tudo mil maravilhas. Não. É que ele já entendeu que andar de nariz empinado é coisa para gente besta, mas andar de cabeça erguida é para quem tem chamada. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 para 9 anos de idade, mataram um pastor, que pastoreava, um pastor querido. Ele foi executado na porta de casa. Foram assaltar e roubaram e mataram o pastor. Quando mataram aquele pastor, eu fiquei meio abalado. E eu fiquei abalado de verdade. Fiquei rebelde, não queria ouvir pai, não queria ouvir mãe. E mais ou menos com uns 12 anos de idade, eu falei para meu pai, não quero saber de ir para a igreja mais. Meu pai que catou um sapato assim, nós tínhamos uma Brasília no ano de 96, 97. Meu pai catava o sapato, dava a sapatada e falava, você vai para a igreja. Eu falava, você pode bater com o sapato que eu não vou. Se fosse hoje, eu teria guardado aquele sapato e faria daquele sapato um grande memorial. Porque hoje eu não preciso levar a sapatada para vir à igreja, é um prazer estar aqui. E quando a irmã estava cantando, deixa eu ficar neste lugar todos os dias, eu lembrei dessa ocasião, meu pai dando sapatada para eu ir para a igreja. Eu falei, só pode dar sapatada, fazer o que o senhor quiser, eu não vou mais. E fiquei rebelde. Aí fiquei rebelde com 12, com 13, com 14. Só que todo rebelde conhece a palavra, morre de medo de morrer e ir para o inferno, porque já conhece a verdade. E aí eu fazia uma oração. E qual era a oração? Eu dizia, Deus, me dá 15 dias que eu volto. Aí quando acabava os 15, eu dizia, Senhor, renova mais 15. E eu fiquei nessa 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, eu estava dentro do ônibus, Jardim dos Cunhas, lá na nossa quebrada, Zona Norte. O Espírito Santo invadiu o ônibus e disse assim para mim, Eliel, seus 15 dias acabaram. Eu voltei e estou até hoje firme com Jesus. Só que eu cresci na quebrada, eu cresci em um lugar muito complicado. Eu cresci em um lugar que eles amarravam um quarto, porque já tinha quarto cortado no machado. E foi um ambiente assim, onde eu frequentei algumas células, que em alguns lugares é chamado de ponto de pregação, e eu vi Deus tomar mulheres, tomar velhinhas, cheias do Espírito Santo, e fazer promessas, mas promessas absurdas. Eu falava, não, essas irmãs estão ficando doidas. Toma cuidado quando alguém profetizar para você algo absurdo. Não murmura, porque coisas absurdas ficou para Deus fazer, irmão. E o menino que veio de Pernambuco e cresceu ali na favela da Brasilândia, Deus começou a cumprir as promessas. E Deus me levou em mais de 22 nações. E de vez em quando eu estou em Londres. De vez em quando eu estou lá em Lisboa. De vez em quando eu estou lá na Polônia. Mas de vez em quando eu estou lá na Índia. Só na Índia Deus me deu a graça de conhecer 18 estados da Índia. E aí eu estive em um lugar da Índia que mataram um pastor e mataram 28 crentes fervorosos. E tocaram fogo em 50 igrejas. E aí alguém falou para mim assim, muda de nome, porque se ele descobrir o teu nome, vão te matar. Aí eu mudei meu nome para Peter, porque eu lembrei do Homem-Aranha. Falei, eu sou Peter, lá na Índia, Peter é Pedro, para poder eles não ir no Instagram e não encontrar. Você não tem noção do que é você adorar a Deus aqui na igreja primitiva em Itacoaxetuba. Você não tem noção assim dessa liberdade. Você quer ver toda a frescurinha, dá licença aqui, tá, apóstolo? Você quer ver toda cair por terra? Diga, quero. Só tem 2 lugares que eu vi toda a frescura cair por terra. Dentro do avião, quando dá turbulência. Irmão, você vê pessoas entrando no avião assim. Às vezes trata até a comissária mal. Esse lugar, quando o avião está passando ali, próximo do deserto da África, do Egito, que ele fica de lado e começa a balançar, você vê gente cheia de frescura. Fala, a hora de pedir perdão é agora. Porque se o bico do avião encostar na terra, eu já vou estar no céu tomando chá com os anjos. E quer ver um outro lugar também que toda a frescurinha cai por terra, principalmente a frescura religiosa? Diga onde? Campo missionário. Pega essa pessoa que é cheia de marra, leva ele para a África. Pega essa pessoa que é cheia de marra, não leva para Israel não. Leva lá para os cafundéu do Paquistão, onde eu já estive. Eu estava contando ali para o apóstolo que eu estive preso no Paquistão por coisa besta. Fui trocar umas rúpias na casa de câmbio, ao invés de trocar rúpias dentro de um ambiente mais seguro, fui trocar na rua. E aí me deram $300 falsos. Quando eu fui passar na imigração, fiquei preso. Mas eu quero dizer para você que, mediante todas essas experiências,
o desafio do tempo, ele foi me modelando. Deus, ele foi me preparando. E eu pastoreei a mesma igreja durante 17 anos. Em uma ocasião eu cheguei em Lisboa, eu tentei falar com um amigo e ele não me atendia. E eu falei para um outro pastor aqui no Brasil, eu falei, me dá o outro telefone do doutor fulano de tal, porque ele não está me atendendo. Aí o rapaz disse assim para mim, ele falou que não quer te atender. Eu falei, então me dá o outro número. Aí ele me deu, eu liguei. Eu falei, por que você não quer me atender? Eu falei, eu estou chateado com você. Eu falei, por quê? Ele disse assim, porque eu estive na tua igreja há 9 anos atrás e você não me recebeu bem. Eu falei, como é que é? Há 9 anos atrás, eu disse para ele, eu não sou o mesmo Eliel de 9 anos atrás. Eu não sou o mesmo Eliel de 9 meses atrás. Eu não sou o mesmo Eliel de 9 dias atrás. Eu não sou o Eliel de 9 horas atrás. Pega na mão dessa pessoa e diga assim, tenha um pouco de paciência comigo. Diga, porque eu não sou o mesmo de alguns dias atrás. Diga assim, de lá para cá, teve um desafio chamado tempo, que fez de mim uma pessoa melhor. Deus vai tirar algumas pessoas aqui do aluguel. Quando o homem de Deus estava aqui profetizando, dizendo que 2026 vai ser um ano de prosperidade, ali eu tomei posse. Deus vai tirar. Deus conhece o teu coração e a tua sinceridade. E se tem uma coisa que Deus gosta é de sinceridade. Existem coisas que você pode falar no joelho, mas você não pode falar dirigindo o carro. Existem coisas que você pode falar de joelho orando, mas você não pode falar na beira da pia. Porque tem coisas que se você falar, se não for de joelhos dobrados em oração, é apenas uma murmuração. Mas se você falar de joelho, é um desabafo. E Deus, ele leva a sério o desabafo da tua alma. Ano retrasado, meu pai, Deus levou meu pai. Meu pai sofreu de uma enfermidade de câncer e o Senhor levou ele. E nós ficamos no vento. O vento da tristeza. Meu pai é um homem guerreiro, um pedreiro, trabalhador. Morreu, mas deixou 10 casinhas de aluguel para minha mãe. Cuidou muito bem da família. Mas eu lembro que quando eu casei com a Denise, nós fomos morar em uma dessas casinhas do meu pai. Meu pai falou, mora aqui, fica tranquilo. E eu fiquei morando, eu falei para minha esposa, depois de um ano, eu falei, filha, eu não quero ficar morando aqui, porque isso aqui é a história do meu pai, não é a minha história. Isso aqui é a aposentadoria dele. Eu vou lutar pelo que é nosso. Ela disse, o que você quer fazer? Eu falei, vamos sair daqui. E nós saímos e fomos pagar aluguel lá na Itaberaba, lá na igreja de Zinco. Pagando aluguel, depois de quase um ano, bateu um arrependimento, deu vontade de voltar para casa do meu pai novamente. Porque pagar aluguel é chato demais. Quem ainda paga aluguel aí? Você vai sair daqui hoje de posse da tua vitória. Amém? E eu falei, Denise, eu não estou aguentando mais, não estou com vontade de voltar. Ela disse, foi você que quis sair? Deus falou aqui comigo. Você prega tanto sobre ato profético. Faz você um ato profético. Eu falei, eu vou fazer um ato profético. Quem aqui crê em ato profético, irmãos? Peguei uma folha, desenhei uma casa, desenhei uma sala, 5 de largura por 9,60 de comprimento, cozinha americana, e fui desenhando. Quarto de hóspede para receber os pastores de Recife. Suíte presidencial, quarto das crianças. Eita glória! Desenhei a piscina, varão. Porque eu cresci na Brasilândia, eu só nadava na caixa d'água. Desenhei a piscina, desenhei a garagem. Fui desenhando, quem já fez isso? Quem já fez essa loucura? Os que eu desenhei, eu fiz aquilo que todo pobre faz, colei na geladeira. E todo mundo que ia lá em casa perguntava, pastor, o que é isso aqui? Eu dizia, isso aqui é a minha casa. Ah, é a sua casa, pastor? Isso aqui é a minha casa. É mesmo? Eu creio, então assina aí, eu creio. Aí todo mundo que ia lá em casa perguntava, o que é isso? Eu falava, é minha casa, eu creio. Eu creio. Então assina aí, creio, eu 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 creio. Catuca sua irmã e diga assim, só pode ir na tua casa quem crê. Diga, quem não crê não vá.
Que não crê só atrapalha, irmão, porque a inveja é uma desgraça. Diga assim bem forte, diga assim, lá em casa, só vai quem crê. Eu sou muito ruim de internet. Eu sou horrível de rede social. Eu preciso contratar alguém, se tiver alguém para me ajudar nessa área, porque eu sou horrível. Mas aí a minha esposa, ela é mais ligeira, ela encontrou um terreno no pé da Serra da Cantareira. Ela disse, amor, achei um terreno top, lindo. Eu falei, é? Eu falei, vamos lá, deixa eu ver. Aí quando eu olhei assim por foto, não deu para ver direito, eu falei, vamos lá ver pessoalmente. Eu falei, mas nós estamos com uma cara de pobre, né? E eu sempre trabalhei com carrinho de leilão. Inclusive o carrinho de leilão, o que está aí é o carrinho de leilão também. Se alguém quiser, já fica aí. É só dar uma entradinha, umas parcelinhas, que eu já vou embora de Uber. Mas eu sempre trabalhei com carrinho de leilão, e eu estava com um carrinho de leilão bem zoadinho, bem velhinho. E eu vinha buscar aqui em Mogi esses carros, aqui no Loop, era o tal do Loop da época. E eu falei assim, não dá para a gente ir lá negociar com esse carro aqui não. Nós temos que ir com um carro melhor. Vamos pegar um carro emprestado, algum empresário amigo nosso. Pegamos uma Veracruz emprestada, nova. Eu falei, Denise, dá um tapa no cabelo, vamos chegar lá com um cara de rico, metendo mó mala, senão ninguém vai querer vender nada para nós. Colocamos o Ray-Ban, subimos a Serra da Cantareira. Irmãos, quando eu cheguei, que eu vi o terreno, eu fiquei doido. E eu fiz uma coisa que não pode fazer. Pergunte o quê? Se empolgar na frente do corretor. Porque quando eu vi o terreno, eu tirei o sapato e falei, é esse aqui? Entrei e dei uma de Josué. Tomo posse, tomo posse, tomo posse, tomo posse, tomo posse. Comecei a tomar posse. O corretor olhou assim e falou para minha esposa, ele gostou, né? Do valor que era, aumentou mais 15 mil. Nós fomos negociar. Na hora de negociar, fala para o teu irmão assim, ó, Deus está trabalhando, viu? Aleluia. Na hora de negociar, Deus falou para mim assim, ó, levanta uma oração. Eu falei, eu posso fazer uma oração? Ele disse, você é pastor? Eu disse, sou. Então ora, pastor. Eu comecei a orar. No meio da oração, Deus falou para mim assim, fala para ele que a ex-esposa dele está fazendo macumba para a atual. Por isso que a atual esposa dele está com uma dor nessa região do corpo. O filho dele veio lá do escritório e falou, eita pai, é verdade, e agora? Aí ele falou assim, pastor, como é que resolve isso aí? Falei, como é que resolve? Aí Jesus falou assim, ó, eu vos dei poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você sabe o que é isso? Repete comigo assim bem forte, poder. Para desfazer o encantamento. O diabo faz a macumba, a igreja vai lá e quebra a macumba. O diabo arma o laço, a igreja vai lá e quebra o laço. Não entendeu? O diabo vai na frente destruindo, a igreja vai atrás reconstruindo. Aleluia! Levanta a mão direita assim, ó, bate na mão do teu irmão e diga assim, ó, aqui é a primitiva. O diabo vai na frente para destruir, a igreja vai atrás para restaurar, para resgatar, para trazer de volta. Perosomite fare, aleluia. Rebloxmite de cantiopromacia. Quando eu comecei a pastorear, foi uma mulher congregar comigo. Todo culto ela profetizava uma coisa ruim, bispa. Todo culto ela dizia, eis que eu estou vendo uma sepultura aberta. E todo culto, pastor, eu tinha que fechar a sepultura. Ela abria, eu fechava. Ela dizia, eis que estou abrindo uma sepultura. Eu ia atrás fechando. Eis que eu estou fechando a sepultura. Eu não fui chamado para profetizar desgraça. Eu fui chamado para profetizar vida. Jesus é vida. Ele disse assim, então pastor, então resolve isso aí. Vamos resolver. Orei. Soltei uma rajada de língua estranha. Ei, língua estranha é para falar, viu? Tenha medo não. Fale línguas estranhas, não tenha medo. Soltei uma rajada, dei uma sapateada, quebramos a macumba. Diga amém. Eu falei, agora vamos negociar. Ele disse, vamos. Eu falei, agora pega leve comigo, que você viu que aqui é profeta. Falou, vou pegar leve com o senhor, pastor. Eu vou parcelar a entrada. Você vai pagar 4 parcelas de 10 mil e vai pagar o restante das parcelas de 3.500 por mês. Naquela época estava muito longe da realidade, como ainda hoje está. Só que eu senti uma força, eu senti uma autoridade. Deus vai te dar autoridade para você negociar coisas que estão longe da tua realidade. Coisas que estão longe da tua realidade, Deus vai trazer na palma da tua mão. Eu senti uma força.
E quando ele falou 4 de 10 e o restante de 3.500 por mês, eu disse assim para ele: tá fechado. Só que homem fala, tá fechado. A mulher fala pelo canto da boca. Fechado o quê? Fechado aonde? Tá doido, meu? Eu disse, tá fechado. É uma mulher, Eu disse, você crê que Deus é na nossa vida? Ela disse, creio. Falei, então pronto, tá fechado. Ela disse, você garante? Eu falei, Jesus garante. Vamos para cima. Irmão, eu senti uma autoridade, uma ousadia, e eu quero liberar isso aqui essa noite. Deus vai te dar uma ousadia para você tomar posse daquilo que é teu. Alguém vai dizer assim, ó, não dá. Você vai dizer, dá. E Deus vai criar a situação para ajustar e trazer na palma da tua mão aquilo que é teu. Só quem crê, dá um pulo da cadeira e dá um grito de glória. Toma posse assim. O que aconteceu? Eu tinha um pouquinho de dinheirinho guardado. Escute, eu tinha um dinheirinho guardado. Eu tinha 22 mil guardado. E eu comecei a vir aqui no leilão de Mogi. Ei, alguém conhece esse leilão aqui de Mogi? Esse é um leiloeiro também. Vamos lá, compra carro, vende carro, compra carro, vende carro, compra carro, vende carro, compra carro, vende carro, compra carro, vende carro. Em 2 meses. Em 2 meses. Quantos meses? Em 2 meses, Deus me deu graça. E eu levantei 75 mil reais. Só deu glória que não está com inveja. É normal isso aí. E aí eu fui levantando, Deus foi prosperando, fui ajustando, irmão. Quando eu fui pagar a primeira parcela de 10 mil, na moral, varão, quando você vai pagar uma parcela alta, vou te falar, você muda até o andar. Eu chegava lá assim, ó, todo. Chegava pro corretor, falava, e aí, varão, segura, pá. Jogava, manda lá o recibo no. Melhor glória a Deus aí, vai. Primeira parcela, paguei. Segunda parcela, paguei. Terceira, paguei. Quarta, paguei. Melhor o glória. Era para quitar o terreno em 6 anos. Eu quitei em 1 ano. E eu quitei como? Vendendo um carro de leilão. Eu nunca vendi carro. A minha casa estava cheia de carro velho assim. Eu tinha que mandar arrumar. E arrumando, o documento chegava, eu ia vendendo. E Deus foi prosperando e foi multiplicando. Deus vai pegar o pouquinho que está na tua conta e vai multiplicar de maneira extraordinária. E eu vou perguntar só uma vez: quem aqui crê que Deus tem socorro? Calma, baixa a mão, baixa a mão. Se você chamar uma ambulância, às vezes ela demora tanto para chegar que a pessoa infarta, morre e a ambulância não chega. Se você chamar um bombeiro, às vezes a casa pega fogo. A casa pega fogo e quando o bombeiro chegou, a casa já derreteu. Diga bem forte, por quê? Porque o único que é socorro bem presente na hora da angústia E eu preciso perguntar aqui essa noite: quantos aqui crê que Deus é socorro bem presente para esse começo de ano? Posso fazer? Aposto que Deus está mandando fazer. Só você que crê no socorro de Deus nessa área financeira para sair do aluguel, levante, fique em pé e vem aqui para frente se você crê. Mas vem mesmo, toca aqui no altar. Fica tranquilo que eu não vou ungir ninguém. É só apresentar essa área, porque Deus vai arrancar você daquela casa de aluguel, daquele apartamento. Deus vai arrancar você daquele quintal. Deus vai fazer um reviravolta na tua vida. Ele vai abrir uma porta onde não tem parede. Ele vai esbagaçar a cabeça do gigante, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Eu não estou dizendo que você vai vender carro de leilão. Deus pode te dar uma estratégia, mas eu quero fazer aqui essa oração. Olha aqui para mim. Quitei o terreno, peguei uma broca, cavei 22 brocas. Deus começou a mandar. Rapaz, que bigode bonito é esse, moço? Como que é seu nome? Vinícius, catei uma broca, cavei 22 brocas. Deus vai honrar a bravura de crente aqui nessa noite. Deus vai honrar a bravura de gente que quer vencer na vida, que não baixa a guarda. Gente que não desiste da promessa em meio a trancos e barrancos. Gente que decidiu não abrir mão da promessa. Oh glória, aleluia. Deus começou a mandar caçamba de areia, caçamba de pedra. Esqueci o nome do senhor, pastor? Pastor Ademar? Pastor Ademário.
Eu comecei a aprender coisas que eu não sabia. Olha para mim aqui. Era barra de 3/8, era sarrafo de 10, sarrafo de 30. Levantei a casa e a casa estava lá. Como é seu nome, filho? Mário? Ô Mário. Aleluia. Pela fé, antes de eu terminar a casa, eu cavei o buraco da piscina. A sua atitude de fé vai atrair um milagre. Eu precisava fazer o muro de arrimo. Eu precisava fazer o muro de arrimo para poder bater a laje da garagem, para ficar no nível da área gourmet com a piscina. Eu chamei um rapaz, ele fez um orçamento e ele falou assim para mim: ó, R$3.800 para tirar essa terra daí. Meu pastor, só que eu fui para o culto, adorei, cantei, voltei para casa, deitei, dormi e acordei. E pela manhã, quando eu acordei, quando eu falar, você faz assim, ó, cara de milagre, tá bom? Pela manhã, um órgão da prefeitura do município bateu na minha porta, batendo palma e me chamando. Diga, Eu falei para minha esposa, é o nosso milagre. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: tá tudo bem, meu senhor? Ele disse: o senhor que é o proprietário? Eu disse: sim, senhor. É que nós estamos colocando asfalto aqui numa rua dentro do condomínio, e a gente quer saber se o senhor não permite tirar terra do seu quintal. Eu falei: até aqui, ó. Tira até aqui, ó. Tem milagre acontecendo, tem milagre acontecendo, tem milagre acontecendo. Feche os teus olhos. Senhor, ele está pagando aluguel, ela está pagando aluguel. Se não foi ele, é o pai e a mãe, e eles são participantes dessa guerra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, manifesta a tua glória, Pai, nessa área, Senhor. Nós vamos passar no corredor já já, e algumas pessoas serão ungidas aqui, Senhor. Mas essa oração é uma outra área, Pai. Essa oração é específica. Arranca esse homem do aluguel, arranca essa mulher do aluguel. Manifesta o teu socorro, Pai, na vida do teu filho, na vida da tua serva, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga: eu tomo posse da minha vitória. Fica de pé crendo na vitória. Ficam todos de pé na presença do nosso Senhor. Eu já quero aqui agradecer a minha participação. 9h41. Que igreja linda. Eu estou apaixonado por vocês. Ei, já já nós vamos se encontrar no céu.